isso. Porque eu vejo as postagens deles. Eles postam coisa que não tem nada a ver com lixo, na maioria deles aqui. E você, meu amigo, tu conhece a palavra. Tu foi para Jesus. Tu fala de Jesus. Tu diz que Jesus é poderoso. Mas que Jesus é esse que você serve? Ele é do céu? Ou esse aí é o Deus da terra que você está seguindo? Que você pode tudo. Você não tem, como é que se diz? Não seleciona o que você come. Quando eu falo come, é o que tu enxerga, é o que tu escuta, é o lugar que tu senta, é o que tu está vivendo da tua vida. E eu sou teu amigo, eu continuo dizendo, não tem como viver mexendo no lixo e não se sujar, não se tornar o próprio lixo. Porque eu sou o que eu vivo. Como é que é a vida do Moisés? Como é que ele vive? O que ele vive vendo? O que ele vive postando? Como é que é a vida dele? É pela minha caminhada que as pessoas vão me julgar. Mas também Jesus. Não adianta eu abrir minha boca para falar de Jesus se eu não seleciono o que eu vejo. Se eu não seleciono o que eu vou ouvir. Ou até quanto tempo eu posso ficar sentado. Porque eu não sou qualquer um, eu não sou normal. Eu escolhi servir a Cristo, ele me escolheu. Ele confiou em mim, ele acredita em mim. E ele é poderoso, não divida sua glória com ninguém, nem mesmo comigo. E o Senhor Jesus, ele faz a parte dele. Mas nós, seres humanos, temos que fazer a nossa. Não adianta Jesus fazer na tua vida, meu amigo, se tu não quer fazer a tua parte. Não adianta Jesus ter te chamado se tu não quer ser servo do Senhor. Não adianta Jesus querer fazer, meu amigo, se tu simplesmente não quer. Ou não suportou a cruz que está pesada. E o calça apertada possa ter ido, escuta o que eu estou dizendo, te distraindo com a sua ciladas, com o seu pecado. E hoje o pecado não está não só na vida de, talvez na tua vida, mas na vida de bilhões de pessoas. Que o calça apertada, ele foi sameando, e ela entrou como um câncer. E hoje, o médico diz assim, só um milagre. E esse médico é Jesus. Porque olha para muitos que dizem que são seus servos, são conhecedores da palavra, mas que na vida dele só um milagre. Porque ele já cegou. É aquele que tem ouvido e olho, mas não enxerga e não ouve mais. E vira até debochador. Não seja esse debochador, meu amigo. Foi Jesus que te escolheu. Foi ele que te chamou. Foi ele que te chamou para te transformar, para te moldar, para tu passar pelo fogo, para tu entrar no vale, para tu ser, sabe, moldado ali e sair um vaso lindo. Não foi para sair um vaso todo torto. Um vaso que você coloca qualquer planta dentro. Simplesmente diz assim, esse vaso, bota qualquer planta nisso aí. Esse vaso aí eu achei. Nem sei de onde veio isso aí. Então, meu amigo, se Jesus te chamou, ele te transformou, ele te moldou, tu passou pelo fogo. Que vaso é tu, meu amigo? Que vaso sos tu? Que vaso é você, meu amigo? Igual muitos estão assim. Eu falo de milhões de pessoas que o calça apertada já foi desviando, ele desviando. E hoje são vasos só conhecedores da palavra. São vasos tudo torto. São vasos jogados pro canto, que não tem poder, porque a nossa briga é espiritual, não é contra as pessoas. E nós deixamos o pecado entrar na nossa vida e nos afastar de Cristo. E não temos a espada poderosa para que colocamos nosso joelho no chão e ore pela vida de uma pessoa que talvez não esteja nem dormindo ou esteja enfermo. E nossa oração não faz efeito nenhum. Mas quando estamos com Cristo, quando colocamos nosso joelho no chão, essa pessoa vai dizer assim, eu já dormi a noite toda, dormi como uma criança. O que você fez? Tinha anos que eu não dormia, eu tinha meses que eu não dormia. Não estou sentindo mais dor. O que você fez? Não foi eu que curei, foi Jesus. Não foi eu, foi Jesus. Porque o Espírito Santo habita no corpo limpo. O Espírito Santo não habita na casa suja. Se a minha casa está suja, varão, que é o meu corpo, aonde que Jesus vai estar na minha vida? Aonde que Jesus vai estar na minha vida? Eu posso ter conhecimento, eu posso ter sabedoria, eu posso ser um leitor, posso ser um pastor, uma pastora, conhecedor, posso ter feito até teologia. Eu posso dizer que eu conheço a palavra de lá para cá e daqui para lá, e que não é verdade, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias, assim como a minha palavra para a vida de vocês que está a me ouvir. E muitos dizem que são conhecedor e se fecha na sua própria sabedoria, no seu próprio egoísmo, na sua própria seguidão, de dizer assim, quem ele pensa que é para estar falando comigo desse jeito? Quem ele pensa que é? Eu conheço a palavra. Eu não recebo, eu conheço, eu sou conhecedor. Pois aquele que conhece, aquele que sabe nadar é aquele que morre afogado. Porque aquele que não sabe nadar, ele não arrisca entrar na água. É igual aquele que tira a sua habilitação. Ele diz que ele é o tal do trânsito. Só que o trânsito nós temos que dirigir para nós e para os outros. Eu dirigi anos, meu amigo. Nunca tirei a vida de ninguém no trânsito, nunca saí levando multa. Nunca saí encostando meu carro em qualquer lugar ou minha moto. Essa é a diferença. Sabe por quê? Eu tinha cuidado. Eu dirijo para mim e os outros. Porque quem disse que tirou a sua habilitação e é o tal, sabe o que acontece? Ele morre no trânsito. É isso que acontece. E o outro diz assim, ele estava certo. Mas olha lá, bateu. Olha lá, morreu. Mas ele estava certo, foi o outro. Porque ele não vigiou o outro que estava do seu lado. E assim a palavra do Senhor, as pessoas estão com a sua sabedoria, estão com a sua verdade, com o seu conhecimento. É por isso que eu digo, não adianta tecnologia se não tiver Jesus. Não adianta ciência se não tiver Jesus. Não adianta casamento se não tiver Jesus. Não adianta carro, não adianta casa, não adianta conta bancária se não tiver Jesus. Porque o que vai ter é vazio. Aonde as pessoas vão buscar na droga, aonde as pessoas têm sua riqueza, mas se sente vazio, nada preenche. Quando está comprando, quando está buscando algo novo, que pode comprar de tudo porque tem dinheiro, esse vazio parece que está sendo preenchido. Mas quando descansa a cabeça um pouco, o vazio continua lá. E esse vazio que preenche é Jesus. Não é pecado ser rico, não é pecado ter as coisas. Agora, por falta de sabedoria, as pessoas acham que para ter riqueza, Jesus não tem que estar na sua riqueza, porque o inimigo ele dá riqueza. Jesus dá riqueza. A riqueza maior ela vem do trono do céu, o céu é o limite para a riqueza. Porque tudo que o passa apertada dá, aqui fica nessa terra. E ele está dando, ele está confundindo. Ele está confundindo muitas pessoas que já falam de Jesus e diz assim, Jesus está falando aqui no meu ouvido agora. Jesus está falando. E não tem Jesus nenhum falando. O que está falando é o Deus da terra. E as pessoas não têm uma sabedoria para entender que Jesus não está falando. Nós estamos numa terra de santo, milhares de santos na rede de comunicação. Eles passaram a ser jornalistas. E diz que Jesus está usando eles. Eles buscam notícia. E quando vem na rede de comunicação, né? Quando vem no YouTube, milhares de pessoas que dizem que são pastores, são profetas, são missionários. Eu estou feito de ver isso. Eles ficam buscando notícia. Olha lá, não falei? Olha lá, estou falando. Olha lá, Jesus está me usando aqui agora. E olha lá, que todo mundo, enquanto um passa na frente do outro, ele diz que o outro está passando na frente. E eles vivem assim. Já diria isso. Se bem até os escolhidos seria enganado. E nós estamos vivendo de milhares de pessoas sendo usadas pelo próprio Satanás. Porque o Satanás ele também está causando. E está usando seus profetas. Porque ele tem seus profetas. Para as pessoas serem enganadas e dizem, olha lá, ele está cheio de Jesus. Porque não tem uma visão espiritual para enxergar que não há Jesus. O que há são profetas do próprio Satanás.
Porque ele causa, ele destrói, ele está fazendo muita coisa. E as pessoas estão sendo enganadas e manipuladas. E diz até com autoridade. Quem tem Jesus não tem autoridade, porque a autoridade ela pertence a Cristo. Quem tem Jesus, ele tem humildade. A sua maneira de falar é diferente. Ele age diferente, porque quem brilha na nossa vida é Jesus de Nazaré. Jesus é que é dono de todo o poder, de toda a glória, e não divide com ninguém. Sabe o que acontece? As pessoas estão se achando poderosas, de destruir. Já diria o inimigo, ele destrói com uma mão e dá a outra, para disfarçar. E é assim que o Satanás está fazendo, causando nessa terra, mas também no ar. E as pessoas estão tão cegas, espiritual, que não enxergam. Vê Jesus em tudo. Vê Jesus na vida de pessoas que estão abraçadas no pecado. Aonde que tem Jesus? É como se Jesus tivesse mudado, tivesse se adaptado à vergonha das pessoas. Que diz que tem Jesus, participa de tudo, está em todo lugar, vive comendo tudo que o mundo oferece, vive de acordo com o mundo. Uma Maria Vascasoura não teve mudança, não tem mudança de nada na sua vida. Mas sou conhecedor, mas só estou com o seu conhecimento, porque ele não entende que Jesus é santo. Jesus é poderoso. E ele acha que vão ser salvos só porque o pastor não diz nada. Acontece que nem o pastor aceitou a cura, muitos dele. Muitos que falam que Jesus não foi curado, só estão com o seu conhecimento, porque acham que Jesus é algum tocador, que dá seu carro, dá sua casa, dê seu maior dízimo, dê sua mais oferta. E eles se encheram de dinheiro. Aonde que tem Jesus? Jesus andou curando, Jesus andou fazendo nessa terra. E a sua palavra diz o que Jesus pegou das pessoas. Se todos nós, se tem uma congregação, a gente tem que entender, o foco tem que ser Jesus. O foco tem que ser Jesus. E todos façam por amor, mas não seja cobrado nada de cada um. Todos façam por amor, porque lá vão, lá escuta a palavra, lá senta, e tem conta para ser teste, a ser paga. Todos façam por amor. Aquele que não faz porque não tem nem amor, mas não seja cobrado. O foco não seja dinheiro, não seja objeto, não seja oferta, não seja nada. E o que eu vejo são muitos templos que Jesus não passa nem na porta, a não ser as suas arrogâncias, os seus conhecimentos, os seus poderes de arrancar das pessoas. E quem está nas pessoas? O próprio calça apertada, porque ele não está de chifre, ele está de boa aparência, ele está falando o nome de Jesus e está entrando em muitas congregações, que são congregação do próprio inimigo, porque Jesus não habita onde tem sujeira. A sujeira é espiritual, porque as pessoas estão elegantes, estão cheirosas, estão bem vestidas, estão de carro, estão recebendo, mas não é Jesus que está dando, porque Jesus não é trocador, ele não mudou, sua palavra não mudou, ele é santo, suas vestes é limpa. A noiva precisa estar limpa, e o que se vê são pessoas que estão cheias de Jesus e continuam se sujando. Cada vez mais, em vez de se limpe, eles que acham que está limpo, se limpe mais, eles estão a ser sujados e não enxergam sua própria sujeira. É aquelas pessoas que estão fedendo. Quando fala, a catinga sai pela boca, porque por fora estão bonitos, mas por dentro estão podres. Que o próprio Jesus e nós que tem Jesus não suporta. E vê que não teve mudança de caráter, de vestes, de atitude. Só há uma maquiagem. O que há é uma maquiagem. Somente. E todos nós vamos precisar levar a nossa verdade diante do Senhor Jesus. E eu digo para você que está a me ouvir, qual é a tua verdade? Qual é o teu caráter? Qual é a tua identidade? Porque Jesus vai precisar disso na tua vida. Ele vai precisar de você, de mim, da nossa verdade. Nós podemos ir embora nessa terra. Esse pode ser meu último áudio. Eu sempre falo meus áudios. Pode ser minha última conversa com você que está do outro lado. Talvez muitas pessoas, quando escutar esse áudio, talvez muitas pessoas já não estejam nem mais aqui. E você vai dizer assim, esse estava falando a verdade. Mas que para muitos vão ser parte. Porque não obedece, não quer obedecer. Vê a verdade como preconceito, como racismo. Eu sempre digo isso. Como se o irmão que falando a verdade seja melhor. Eu não sou melhor que você. Jesus não me ama mais nem mesmo você. Seu amor é incondicional. Jesus só está respeitando. E você não está me odiando. Você está odiando o próprio Jesus porque não aceita a verdade.